Bom dia, queridos alunos dos nonos A, B e C do Jerônimo, como vão? Tudo bem? Bom, estamos ainda aguardando o retorno das aulas e prosseguindo por enquanto ainda com as nossas aulas remotas, né? Vamos aguardar que tudo passe, tá? Que esse vídeo encontre vocês com muita paz, com saúde, tá? E que estejam todos felizes também. Na nossa aula de hoje, iremos trabalhar um grande acontecimento, né, ocorrido aqui em nossa cidade. Um fato muito importante, que foi o Pacto dos Coronéis, acontecido aqui em 4 de outubro de 1911 no nosso município, né? Os coronéis, todos vocês já têm conhecimento, porque foi passado nas aulas anteriores, né? Eram chefes políticos, pessoas com muito poder e mando, né? Que existia em cada município, não só aqui do Ceará, não só da nossa região do Cariri, mas em toda a região Nordeste, Norte, né? Pegando partes das outras regiões também, existiam esses chefes políticos poderosos, né? Andavam armados, acompanhados de jagunços, tá? E impunham sua vontade por meio da força, né? Por meio do constrangimento das populações de sertanejos. Cada localidade tinha seu coronel importante, tinha seu chefe político importante, tá? Muitas vezes as coisas eram resolvidas entre esses coronéis por meio do conflito armado, por meio da bala mesmo, tá? Era comum um coronel derrubar o outro da prefeitura, tirar o outro da prefeitura, através de um intenso tiroteio, como já aconteceu várias vezes, né? Em Missão Velha, em Crato. Tiroteios aconteceram também em Santana do Cariri, em vários lugares. Muitas vezes as desavenças entre os coronéis eram resolvidas dessa forma, tá? Só que no dia 4 de outubro de 1911, vários coronéis da região do Cariri se reuniram aqui em Juazeiro para fazerem um pacto de não agressão, um pacto de paz entre eles, chamados pelo padre Cícero e por Floro Bartolomeu, que eram os chefes políticos locais, né? Lembrando que o padre Cícero foi o primeiro prefeito de nossa cidade, né? Foi um chefe político poderoso na região do Cariri também, e tudo indica que foi ideia do padre Cícero, né? Ou de Floro Bartolomeu, mas com a permissão do padre Cícero, de convocar esses chefes políticos dessas localidades do sul do Ceará para se fazerem presente aqui na região do Cariri, né? Para fazerem esse que ficou conhecido como Pacto dos Coronéis. Todos vocês conhecem o lado religioso do padre Cícero, né? Que atrai todos os anos centenas de milhares de romeiros para Juazeiro, né? Principalmente nessas 3 grandes romarias, Candeias, a Romaria de Setembro, né, da Padroeira, e a Romaria de Novembro, né, de Finados. Romeiros de todos os cantos do Nordeste vêm a Juazeiro, né, pagar votos que fizeram aí, né, promessas que fizeram com o Padre Cícero. O que gente conhece é o lado político do Padre Cícero, tá? A influência política do Padre Cícero, que manchou um pouco essa história da santidade do Padre Cícero, né, pelos que são católicos. A Igreja Católica
conhece bem essa história e sabe que o Padre Cícero foi um grande chefe político, tá? Tinha milhares de romeiros dispostos a lutar por ele se fosse preciso, né? E assim ele conseguiu um grande respeito, foi entre os coronéis da região, foi detentor de muitas terras, né? De muitas propriedades, tá? E inclusive alguns conflitos com poderosos de outras regiões, né? Como foi o caso da Fazenda Coxá em Aurora, foram resolvidos por meio do conflito armado também, né? Quando Floro Bartolomeu chegou aqui em 1908, das primeiras coisas que ele fez foi demarcar essas terras lá da Fazenda Coxá em Aurora por meio do conflito armado, por meio da bala, tá? Então teve também essa parte aí do Padre Cícero, né? De chefe político, de líder de uma grande multidão de romeiros, mas também líder entre um grande grupo de coronéis, de pessoas poderosas da nossa região, tá certo? Bom, e o que foi então o Pacto dos Coronéis? Então foi feito o convite, né, quando o Padre Cícero foi assumir a intendência de Juazeiro, que é o cargo de prefeito de Juazeiro, né, primeiro prefeito de Juazeiro, em 4 de outubro de 1911 ainda, foi feito o convite para que esses coronéis, diversos coronéis do sul do Ceará, se fizessem aqui presente e eles fizessem um pacto de paz entre eles, mas também um pacto de fidelidade com o maior oligarca que o Ceará já teve, que foi o comendador Nogueira Scioli, que foi de 1896 a 1912, foi o grande chefe político do Ceará, né? Era ele quem dava quando ele não era governador, havia uma pessoa indicada por ele que governava o estado do Ceará, e o Nogueira Scioli era o grande poderoso, o grande chefe político do Ceará, e havia um grande compromisso dos outros coronéis com esse chefe político. Inclusive havia um grande compromisso do Padre Cícero para com esse chefe político também. E dos objetivos da reunião era todos jurarem fidelidade política ao governador Nogueira Scioli, né? Para que ele continuasse o seu poder no Ceará. Outro objetivo, né, era tentar diminuir as desavenças ou acabar, né, com uma ilusão, mas uma tentativa de acabar com as desavenças entre os coronéis, porque era comum muitos conflitos entre os coronéis, né, tiroteio em várias localidades. Então foi firmado assim esse pacto de não agressão, tá? Outro objetivo era colocar ordem, né, ordem no sertão, né, fazendo com que esses coronéis não abrigassem bandidos, né, não abrigassem bandoleiros, não dessem estadia a essas pessoas. No entanto, todos os coronéis, praticamente todos, tá, eles se utilizavam dos serviços desses jagunços, que eram pessoas fora da lei, né, pessoas já com crimes nas costas. E eles se utilizavam desses jagunços para manterem o seu poder, né, para meter o medo nas demais pessoas, se fosse preciso, e fazer respeitar mesmo por meio das armas. Então, apesar de todos jurarem não dar abrigo a bandidos, a jagunços, a fora da lei, mas praticamente todos se utilizavam dos serviços destes daí, tá? O fato é que se fizeram presente na região do Cariri, veja só quantos coronéis tiveram aqui em Juazeiro nesse dia, tá?
Antônio Joaquim Santana, que era coronel, chefe político de Missão Velha. Coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, que era o chefe político de Crato. O padre Silvinho de Alencar, que era o chefe político de Araripe. Coronel Romão Pereira Filgueira Sampaio, que era o chefe político de Jardim. Coronel Roque Pereira de Alencar, que era o chefe político de Santana do Cariri. Antônio Mendes Bezerra, que era o coronel, chefe político de Assaré. Antônio Corrêa Lima, que era chefe político de Várzea Alegre, coronel também. Coronel Raimundo Bento de Souza Baleco, que era o chefe político de Campos Sales. Padre Augusto de Menezes, que era o chefe político do município de São Pedro, que hoje é Caririaçu. Coronel Cândido Ribeiro Campos, que era o chefe político de Aurora. E ainda se fizeram um presente através de representantes, né? Eles não estiveram eles mesmos, mas mandaram representantes. Domingos Leite Furtado, que era o coronel de Milagres. Raimundo Cardoso dos Santos, que era o chefe político, coronel de Porteiras. Coronel Gustavo Augusto de Lima, que era o chefe político de Lavras da Mangabeira. Coronel João Raimundo de Macedo, que era o chefe político de Barbalha. Joaquim Fernandes de Oliveira, que era o coronel, chefe político de Quixará. E Inácio de Lucena, que era o coronel, chefe político de Brejo Santo. Todos esses estiveram aqui na região do Cariri para firmarem esse pacto, famigerado Pacto dos Coronéis. Agora vocês imaginem o tanto de jagunço que não estiveram, né? Porque coronel não andava sozinho, tá? Porque eles tinham inimigos, né? Então cada coronel era cercado muitas vezes de muitos jagunços, né? Então imagine o tanto de com desse tanto de coronel em Juazeiro, o tanto de jagunço que não se abrigou aqui nesses dias no nosso município, tá? Esse pacto dos coronéis, né, foi assinado por todos juraram fidelidade a Nogueira Scioli, todos juraram que não iam mais entrar em conflito um com o outro, né, o papel deles era proteger um ao outro. Não passou muito tempo, no entanto, nem o Nogueira Scioli se manteve como governador do Ceará. Todos nós sabemos que mais tarde ele deixa a presidência do estado do Ceará, e nem os coronéis respeitaram esse acordo de não agressão. Passou pouco tempo, começou de novo os conflitos entre eles. No entanto, né, foi um acontecimento importante e serve para ilustrar o poder que tinha o poder político que tinha o Padre Cícero. Além desse poder religioso, né, de muitos romeiros virem a Juazeiro buscar conselhos com o Padre Cícero, buscar abrigo com o Padre Cícero, serve para ilustrar também esse poder político que tinha o Padre Cícero de reunir desse tanto de coronel aqui, né, e esses coronéis terem assim um grande respeito pelo Padre Cícero, tá? Essa é a nossa aula de hoje, tá? Nós passaremos na próxima semana um trabalho sobre esse assunto, tá? Que Deus abençoe a todos. Tenham todos vocês uma semana abençoada por Deus.